eu estava falando com você lá, aí você falou, não, vamos conversar disso, sim, não tem problema. Houve uma manifestação um pouco mais incisiva do pessoal da Anfávia, especialmente de General Motors, Stellantis, eh, eh, as marcas Sim. que assinaram uma carta Uhum. reclamando especialmente do benefício que foi dado para CKD e SKD, se eu não estiver enganado. Sim. Isso ia de frente com o que tinha acabado de ser anunciado pela BYD, que teria um desconto de imposto. Enfim, eu, como bom jornalista, tentei fazer economia e larguei no sexto semestre, não entendi os filigranas ali, o que quer dizer cada coisa. Então, eu não entendi essa do imposto zero, enfim. Dá uma aulinha pra gente aí, professor Ricardo Bastos. Bom, tá bom. Bom, primeiro, vou pegar de trás para frente, né? Dessa parte aí que você falou por último, que foi até o governo, de certa forma, fez uma flexibilização, não talvez do que foi pedido pela empresa, que foi feito um pleito, né? De 3 anos para imposto zero para SKD e CKD. O governo acabou concedendo isso até janeiro de 26. Então, nós temos aí mais 4 meses dessa regra de imposto zero para SKD e CKD. 000. Zero. Trazendo Kit. o que Você for, traz aqueles traz o kits, kit. todo o carro semi-pronto, inclusive pintado, que é o caso do SKD. E o CKD pinta aqui. O CKD você faz a pintura aqui, faz algumas atividades de soldagem também aqui. Tá? Então, esse kit, que obviamente é uma cota também, não é free, não é quanto quiser. A Então, cota é de quanto? Se for 2.500, né? são 400 e poucos milhões de dólares que é dividido entre as empresas. Ah, tá. Tá? E aí tem uma cota para elétrico, uma cota para híbrido plug-in, uma cota para híbrido, uma cota para as empresas, baseado no que elas trouxeram em veículos importados nos últimos 2 anos. E aí beneficiando porque fez uma fábrica. Exatamente. Aí você tem ali, né, até mesmo se não tem fábrica, tem uma cota. Porque essa cota, na verdade, você precisa ter alguma montagem aqui. Porque senão você não tem como montar, nem pintado, ou nem você nada. tem a fábrica ou você faz uma parceria. Então, você, de certa forma, se você quer ter, porque não é para CBU, o CBU é o que vai até julho do ano que não vem. tem a ver com esse imposto. Aí esse é uma isenção. Esse é uma isenção. Então, se você não tiver fábrica, você tem que contratar alguém para fazer, né? Para você montar esse kit e te entregar o carro pronto numa concessionária. É possível também fazer, mas se você tiver uma fábrica, muito mais fácil. Controla melhor o processo. Né? Muito mais. A gente tem uma cota também, a GWM recebeu uma cota. A gente ainda está decidindo o que a gente vai fazer, a gente tem essa cota para usar, mas aí eu vou agora no começo para a gente entender. Quando surgiu o Mover, quando o governo brasileiro criou o Mover lá em dezembro de 23, 30 de dezembro de 2023, esse é o problema da área institucional. A gente tem que ficar de plantão lá até 30 de dezembro de 31, porque as medidas saem ali no Diário Oficial naquele período, principalmente medidas impactantes. Sai de férias dia 2. Mais ou menos, até pelo menos dá para tomar um champanhe no 31, mas sem muito exagero, porque no dia 1º pode estar tendo que ler ali e preparar os relatórios. Né? Mas o Mover saiu e o Mover foi muito bom. Tá? A gente, obviamente, estava com alguma expectativa, mas eu diria que o governo colocou alguns ingredientes muito interessantes para que você fizesse localização, conteúdo nacional. O projeto da GWM ele sempre olhou a América Latina. Então, o nosso projeto ele nasceu pensando não só no Brasil, mas pensando em toda a América Latina. O que você precisa para você ter acesso aos mercados da América Latina? Conteúdo nacional, para você poder acessar sem pagar o imposto de importação nas regras de origem dos acordos internacionais. Bom, voltando ali naquele momento, quando o Mover chegou, o Mover colocou algumas regras que permitia você reduzir a alíquota da autopeça. Tá? Não do CKD, do SKD, da autopeça. Você tinha que fazer um sistema chamado peça por peça. Trabalhoso. Tranquilo. Você tem, diferente do CKD e do SKD, que é uma classificação fiscal apenas, que é a do veículo, né? Depois você já declara toda a relação de materiais que vem junto. A peça por peça, você tem classificação fiscal de cada uma das peças que vem ali naquele kit. Não é muito diferente do CKD, mas o tratamento ali da burocracia é muito grande. E a GWM, a gente orientou muito a GWM na época, falou, vamos por peça. É um trabalho gigante, vamos negociar com a indústria nacional, vamos no Sindipeças, fomos lá, fizemos a apresentação do nosso projeto. Ver o que cada um pode fazer, quem constrói para esse parafuso, quem constrói essa manga. Até o mês passado, a gente estava com o carro totalmente desmontado aqui no Senai do Ipiranga, totalmente desmontado. Os fornecedores foram lá ver a peça. Alguns que estavam pensando que a peça era inteira, quando eles viram a peça desmontada, falaram, esse aqui eu consigo, esse item eu consigo. Olha aí, nossa. E como a gente estava com critério peça por peça,
bastava eu retirar agora ele do kit no momento que o fornecedor brasileiro estiver pronto para me fornecer. Então é um sistema diferente. A gente foi nesse sistema desde o início de 2024. Então foi uma decisão mais de um ano e meio atrás, e naquela época até a gente mudou um pouco o nosso plano aqui do Brasil, que era produzir a picape primeiro, a gente trocou por Ravó H6. Você vai lembrar naquela época, falou, vamos... Tamanho sucesso também. Tamanho sucesso. A gente teve o Mover falando, olha, se você tiver tecnologia, eu te dou mais incentivos, ou você pode ter mais benefícios no sentido de reduzir o imposto de importação das autopeças. E se você também tem um carro de volume, como o imposto de importação, a gente já sabia o cronograma que ia acabar, eu precisava deixar de importar da China o carro completo e trazer ele para o Brasil. Então, fez muita lógica para nós naquela época trazer o Ravó H6 para ser o primeiro carro a ser produzido. A surpresa é que o chinês é muito rápido, depois ele falou assim, olha, para pôr um desafio a mais, a gente falou, não vai ser só não, vão ser os 3 de uma vez e o H9 também entra. Aí deixa que o meu colega, o Márcio Afonso lá, que está se divertindo com isso. Sim. Que também adora, né? Que também adora. Foi meu colega na Ford, trabalhamos juntos na Ford. Conversei muito com ele na época de Caoa Sherry. Ah, que bom. O Márcio, gente boa demais. É ele que está fazendo essas coisas acontecerem aí, tá? Então é muito importante essa parte. A gente tem um time realmente muito legal lá dentro. Então, esse processo, isso é para te explicar que a GWM não tem interesse nessa questão do SKD-CKD. Então, a gente não participou, seja de pedir essa redução, seja defender, ou seja até mesmo de contestar. Né? Eu falei, olha, isso aqui é uma decisão do governo brasileiro, não vou entrar nessa briga. Eu falei, olha, tem muita coisa aqui para a gente estava preparando a inauguração da fábrica, tinha um monte de coisa. Eu falei, não vou entrar nesse assunto. A decisão é do governo. A Anfávia, junto com essas montadoras, se posicionaram de forma contrária à concessão desse benefício, que era reduzir a zero o SKD e o CKD. Né? Realmente é um grande benefício para quem vai seguir nessa linha do SKD-CKD, mas não é o caso nosso, que a gente sempre planejou trabalhar localização, nacionalização, olhando a exportação. Você paga quanto nesse imposto de importação que você estava me explicando ali fora? Às vezes 16, às vezes 18. É por peça? É por... O imposto da peça é imposto de importação, né? Da peça é 14%, 16% ou 18%. Né? Uma dessas três, dependendo da autopeça, se é um motor, por exemplo, ele vai para 18%. Dependendo da autopeça, amortecedor, alguma coisa, pode ser 14%. Então, assim... Menos que isso, não? Não. Aí o que você tem, que era o benefício que o Mover trouxe? Que aí ele incorporou um benefício chamado ex-tarifário, que é você reduzir a 2% essa alíquota de 18%, 16% ou 14%. Como que faz isso? Se o item não tiver um componente, não tiver produção nacional, ou não tiver produção nacional competitiva, aí precisa haver uma negociação com o fornecedor. Sim. Você pode trazer ele a 2%. Isso é feito num sistema onde o governo publica essas listas, ou seja, Sindipeças, todas as autopeças, todo mundo tem acesso, é publicado no Diário Oficial. As empresas podem contestar, né? Eu tenho essa peça aqui. Tá. Eu tenho, então essa aqui, a hora que o governo faz, tá bom. Essas aqui não tiveram contestação? Ok, essas aqui vão para 2%. Essas aqui têm contestação? Aí nós somos avisados, fala, olha, você teve contestação, você confirma com a empresa e há um processo aí de trabalho juntos. Algumas empresas, por exemplo, podem chegar, olha, eu tenho condições de fornecer. Tá bom, mas como é que são as condições? E às vezes você precisa de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, às vezes, para chegar a um fornecimento de uma peça. Então você pode também fazer o acordo. E esse acordo é homologado pelo governo. E aí até eles produzirem, você continua tendo 2%. Você continua com 2%. Aí depois, isso, o Mover trouxe uma regra muito boa, que é o ex-tarifário para a empresa. Então eu consigo fazer algumas coisas que eu não beneficio todo mundo. É só a empresa que está ali habilitada no Mover que vai poder usar aquele benefício. Então me diz uma coisa, tem peça que vem da China e a gente consegue preço competitivo aqui, diante mesmo com aquela produtividade incrível? Sim, porque a gente consegue ainda também alguns sistemas, que é uma combinação às vezes de peças, onde a nossa indústria consegue fazer de forma mais criativa, que não é exclusivo para nós. São coisas que já são feitas de volume aqui no Brasil. Entendi. É muito difícil às vezes fazer uma coisa totalmente exclusiva para uma fábrica de 50 mil unidades, que é a nossa, sendo que eu tenho modelos também lá diferentes, não necessariamente são 50 mil peças para o mesmo modelo. Pode ser que tenha 20 mil, 30 mil. O volume é muito pequeno. Precisamos de volume, para você ter uma nacionalização mais forte, volumes maiores. O que a gente tem é uma determinação nossa de chegar
nos conteúdos locais da regra de origem que o Brasil tem, por exemplo, com a Argentina, que é 35%, você já consegue entrar numa cota exportando sem pagar imposto de importação na Argentina. Então a gente tem algumas metas de curto prazo e a gente tem algumas metas de médio e longo prazo, que é chegar nos 60%, onde esse 60% eu consigo acesso praticamente completo na América Latina, inclusive o México, que tem uma regra de origem muito severa, diferente da regra de origem do Mercosul. Então a gente tem as nossas metas aí de curto prazo, que é já começar a exportar, quem sabe, em 2027, né? É o nosso desejo, para alguns países aqui da região, Argentina, Chile, mas também chegar a exportar para a América Latina inteira no médio prazo, um pouquinho mais à frente, talvez ainda dentro do Mover, que termina em 2028. Você falou do México, eu estava vendo as novas Ram, as diesel. Eles tiveram que fazer um processo de nacionalização para os Estados Unidos, que aí não contemplava o nosso aqui. O carro subiu R$60 mil. É impressionante. De uma geração para outra. A produção mexicana, normalmente, ela olha o mercado americano. Exatamente. Né? Então, mesmo alguns veículos que algumas empresas trazem para o Brasil, a gente vê claramente que eles são preparados, moldados para o gosto do consumidor americano. O Bronco, que é feito lá também, o Bronco que vai para a Argentina é igual ao americano, com as rodas mais legais e tal, e o que veio para cá vieram com as rodas antigas justamente por isso. Porque eles fizeram uma nacionalização para vender nos Estados Unidos, para a Argentina não se importa, não tem esse problema, mas para cá ficaria mais caro se trouxesse outras rodas, outros pneus. É impressionante, porque essa informação praticamente não chega para as pessoas, né? Só fala assim, vagabundos, não quiseram trocar a roda. Você vai ver, tem quem tá com a pele no jogo tá falando assim, você não sabe o quanto eu lutei, né? Uma das coisas que foram desafiadoras para nós é o etanol, os biocombustíveis, porque a gente não tem na China. A China usa um percentual muito pequenininho de biocombustíveis. Então, para chegar nos nossos 30%, né, que é o que está hoje aí, a gente está trabalhando muito forte. A Bosch é uma empresa que nossa parceira desde o início também, está nos ajudando nesse desenvolvimento, está fazendo para nós desenvolvimento, mas não dá para fazer nada no curto prazo. A gente começou a trabalhar no final do ano passado, devemos chegar com isso no meio do ano que vem. Não antes disso, muito difícil a gente conseguir já incorporar o Flex na nossa linha de produtos. Mas, uma vez incorporado, toda a nossa linha vai passar a ser Flex, inclusive os novos produtos que virão a partir de meados do ano que vem. Mesmo importado da China? Mesmo importados da China, porque aí a China vai passar a dominar essa tecnologia também. Então, a gente já incorpora isso na produção. Né? Quando você fala a China vai começar a dominar essa tecnologia, já dá um frio na espinha. Não, mas é uma forma positiva. A gente também não vai perder de forma alguma a nossa direção aqui. O Brasil realmente é a plataforma da América Latina e quem sabe a gente não possa até fazer voos maiores, vamos aguardar, que é uma coisa de cada vez. A gente acompanha muito perto o governo brasileiro, na verdade os governos do Mercosul, né, assinando o acordo com a União Europeia. O acordo teve um passo importante na semana passada. Então a gente torce para esse acordo acontecer. Né? Você está falando de produzir aqui e vender lá? Vender na Europa, por exemplo. Tá, então, assim... aí, mas vai ter que ter uma fábrica maior, hein? Aí a gente tem que pensar em algumas coisas. Esses desafios são bons, viu? Porque eu fico vendo lá, né? Esse ano vocês já vão bater 40 mil carros, ou um pouco mais que isso, num ano. A fábrica é para 50 mil, ela vai estar todo vapor a partir do final do ano que vem, vamos dizer assim. Eu acredito que no ano que vem vocês já cheguem a 50 mil carros no geral. Eu acho que sim. Acho que sim. O Hora um pouco menos, enfim. Mas dos carros que vocês vendem, que vão ser todos produzidos aqui, à exceção do Hora. E do E07 e do E07 e do Tank. Os mais caros e o 100% elétrico não vão. Eu acho que essa fábrica vai trabalhar em 3 turnos já a partir de janeiro de 27. Pelo que eu vejo de crescimento, enfim. Esse alçar voos mais altos ter uma outra fábrica? Olha, a gente no Brasil ou fora, enfim? Tudo aberto hoje, né? A gente tem, obviamente, planos também para o México. Acontece que o México agora tem que aguardar um pouco os caminhos do mercado americano. Porque como é que vai mandar para os Estados Unidos? Exatamente. De lá, né? Nossos projetos para lá são similares aos de outras montadoras, né? Você faz uma fábrica lá não olhando a América Latina. Você faz uma fábrica no México olhando o mercado americano e o mercado mexicano. Mas é também uma oportunidade de trocas, né? A gente, obviamente, pode ter modelos lá de nosso interesse daqui para o México. Mas isso está, por enquanto, congelado, né? Isso tem que aguardar agora um pouco o que vai acontecer desses desdobramentos, somente das ações lá nos Estados Unidos. Mas aqui para a região a gente tem uma estratégia, a gente está olhando a América do Sul, né? A gente sabe que o Brasil e a Argentina sempre
tem um histórico aí de complementariedade, né? Fábricas na Argentina, fábrica no Brasil, você troca produtos. Né? A gente a picape nossa está aqui, não está na Argentina, então a gente também está avançando aí num diferencial, né? Que é produzir a picape no Brasil. Mas é um problema bom de ter, tá? Você está com a capacidade chegando ao limite, a gente está, obviamente, olhando isso, né, e conversando sobre isso, mas ainda sem nenhuma definição. Falar, vamos fazer algo novo, ainda não.